queridos alunos, aqui é o professor Fábio de volta para a gente fechar a resolução das questões de física da prova do concurso para oficial dos bombeiros do estado do Amazonas. A prova de 2021, mas foi feita em 2022. São 10 questões, a gente resolveu um vídeo para cada questão. São 10 questões, sendo que era a partir da 43 e até a questão 52. As questões foram divididas da seguinte forma. As 5 primeiras, que era a questão de movimentos, né, que era aquela de velocidade média, era a 43. A de lançamento oblíquo, né, que tem lá o assunto, lançamento oblíquo, lançamento horizontal e vertical. A terceira, que era 45, que era de força de atrito, e a energia e quantidade de movimento, que era a 46, a quarta questão, juntamente com a 47, que era a força elástica e a parte de estática. Se a gente for prestar atenção, essas 5 questões, essas 4 mais essas 5 questões estavam dentro da mecânica. Ou seja, metade da prova era mecânica. É o que eu costumo sempre dizer. A mecânica é a parte mais importante que tem da física do ensino médio. Tudo que diz respeito a embasamento físico, teórico, que a gente tem aqui no ensino médio, é baseado na mecânica. Não adianta você querer começar a estudar lá do eletromagnetismo, não adianta. Você tem que ter um bom domínio da mecânica e depois pensar em passar para as outras. Porque você corre um sério risco de não entender muita coisa caso você vá sem saber muita mecânica. Essa própria prova, ela já é uma prova cabal disso. Das 10 questões, 5 são de mecânica. Então, isso já é prova cabal do que eu estou falando. A questão 48 era a única questão de circuito elétrico. A física 3, para ver... Física 3, eletromagnetismo, era a única questão que tinha de circuito elétrico, aquela de associação de resistores que estava em paralelo, e a questão que iria a corrente elétrica que passava no resistor de 4. A 49, a 50, a 51 e a 52, se a gente for prestar atenção, as 4 questões aqui, as 4, elas estão na parte de física 2. Sabe, mas por que tu não dividiu da forma que tu dividiu a mecânica? Porque é o seguinte... A mecânica, a gente chama de mecânica tudo que está lá dentro, né? A cinemática, a dinâmica, a estática, a hidrostática, tudo aí a gente chama de mecânica, diferentemente da física 2. A física 2 a gente tem 3 partes. A gente tem a termologia, a ótica e a ondulatória. Por isso que eu dividi dessa forma. No caso da termologia, eu tenho 2 questões, a 49ª e a 52ª, a de máquinas térmicas aqui, que era aquela do ciclo, né? Das transformações do gás ideal, e essa daqui que era de curva de aquecimento, né? Do gráfico lá. Então, 2 questões de termologia, ou seja, 20% da prova era de termologia, 50% era de mecânica. O restante ficava para quem? Ficava para ótica, representada pela questão 50, que era de espelho esférico, e a ondulatória, representada por aquela questão que, na verdade, se a gente fosse olhar a rigor, a única coisa que tinha de ondulatória naquela questão era identificar, saber diferenciar a onda transversal da onda longitudinal. Era isso que você tinha que saber. Se você soubesse isso daí, o restante para resolver a questão seria trigonometria no triângulo retângulo, ou relações métricas no triângulo retângulo. Era isso que você tinha que fazer, né? Então aí foram as 10 questões, com índice de 50% para mecânica, 20% para termologia, 10% para ótica, né? 10% para ótica e 10% para ondulatória, juntamente com 10% aqui para a eletricidade. Eu achei pouca questão de eletricidade, poderia ter pelo menos 2. Uma de magnetismo aqui, uma de ímãs, né, envolvendo os fenômenos magnéticos, para fechar totalmente o edital do ensino médio, porque está bem distribuído, com exceção dessa. Eu só senti falta aqui do magnetismo, para fechar o edital total aqui do ensino médio. Tá bom, meus queridos? Então isso daí foram as 10 questões, né? Nós já resolvemos aí, isso aqui seria a análise final do que ocorreu nessa prova de física de 10 questões. Uma prova bem feita, eu acredito que estava bem feita.
bem distribuída, com exceção da falta do magnetismo aqui, mas isso não compromete em nada, é tranquilo. E é isso aí, tá bom? Se você gostou da iniciativa, eu peço já que você se inscreva no canal, acione o sino das notificações, curta o vídeo, comente aí se você gostou, né? Se você tem alguma dúvida, mande aí para os seus colegas que estão estudando aí para fazer vestibular, concurso militar, porque aqui o canal não é somente para uma coisa, é para física, é a física, né? Aqui. Independente de qual é a prova que você vai fazer, a gente está aqui com a física e tentando explaná-la aqui da melhor maneira possível. Lembrando também que toda segunda-feira, a partir das 19h, a gente tem transmissão aqui de resolução de questões voltadas para o EA, o FAM, Enem, SPSEX, Escola de Especialista, Colégio Naval, ITA, IME, todos esses vestibulares tradicionais aí que a gente conhece, a gente aborda durante as segundas-feiras. Se quiser fazer um curso excepcionalmente comigo, eu tenho os módulos que eu costumo fazer, os módulos anuais, módulo de Física 1, módulo de Física 2, módulo de Física 3. Eu acredito que qualquer um deles, ou todos eles, vão, digamos assim, contemplar toda a tua necessidade ali no que diz respeito a aprender a parte da física. Tá bom? No mais, forte abraço, até mais, tchau!